Você está prestes a ouvir uma mensagem edificante e poderosa da parte de Deus. Não se esqueça de curtir, se inscreva no nosso canal e compartilhe com o maior número de pessoas. Deus abençoe. Bom dia a todos, manhã especial na presença do Senhor, amém? Que manhã especial, aplauda o Senhor mais uma vez, glória a Deus por uma manhã como essa, aleluia! Deus é bom demais, amém? Glória a Deus. Hoje eu quero pregar uma mensagem a respeito do primeiro passo. O título dessa mensagem vai ser: primeiro você começa, depois Deus melhora. Amém, valeu mano, valeu Lucão. Então eu sou meio ruim de internet, mas tinha aí uma trend rolando uns tempos atrás. Eu quero adaptar ela hoje para o sermão. Então eu quero que você entenda que primeiro nós precisamos começar, e na sequência, a partir das nossas primeiras renúncias, primeiras decisões, Deus vem e melhora. Tudo na vida é assim. A nossa vida ela é assim, inclusive as coisas com Deus. Tanto no nosso cenário natural, como na nossa vida espiritual. Nós precisamos dar primeiros passos. Nós precisamos começar para de fato existir algo consistente, algo verdadeiro dentro de nós. O primeiro passo ele precisa partir de nós, para que as coisas começam a fluir em todas as áreas da nossa vida. Eu mandei alguns arquivos aí, consegue colocar o primeiro aí, Karina? Karina não, hoje é a Tayane, aleluia. Por favor, olha lá, irmão, eu repreendo todo espírito de zombaria em nosso meio, amém, irmãos? Qualquer celular que se levantar para figurinha, que a tela seja queimada em nome de Jesus. Irmão, olha isso. Aqui, ó, misericórdia. Aqui, irmão, 15 anos atrás, a gente começa do jeito que tem, do jeito que dá. Eu e a Carol comemorando o aniversário dela no Rio de Janeiro. Nada bom, a foto é lá em Copacabana, na frente do hotel, mas a gente era rachado, só parou na frente só para tirar foto mesmo, porque não tinha como, não dá nem para chegar muito perto. Você vê o pessoal lá no fundo, tá tipo olhando, o que eles estão fazendo? Tirando foto só ali. Mas esse era o começo. Foi assim que tudo começou. Mas depois põe o 2 aí, Karina. Oi, em nome de Jesus, cadê? Eu tô olhando aqui a Karina, a Tayane. Depois Deus melhora, olha lá, irmão. Ô, irmão, ó. Uma família abençoada pra glória de Deus, irmão. Nem parece que são 15 anos que passou. Parece que o cara tá mais jovem, mais bonitão. Isso na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida ministerial aconteceu assim. O primeiro passo precisou acontecer de uma forma. Coloca o 3 aí para nós. Olha como tudo começou. É no videozinho, tem um playzinho. Vê aí se vai. Vê aí o 3. Que essa é a parte do... É igual nos avisos lá quando a gente coloca. Pega aí, vê se você consegue. Legal para contextualizar que você vai entender o que eu quero falar. Tá dando não? Vê lá, quem que manja aí da projeção ali, só vê ali. É igual nos avisos lá, a gente vai lá vídeo, aí tem que dar o play lá em cima. Vê aí se alguém consegue. Senão a gente pula essa parte. Mas ia ser bom você pegar lá. Não foi não? Não quer ir o 3? A foto do 3 é como tudo começou. Começou eu pregando na rua. Era um culto ali na rua, fazendo trabalho social. E em paralelo a essa foto do 3, acontecia a minha primeira oportunidade pregando numa igreja. A primeira vez ali, eu tô com a Bíblia na mão, eu tô ali todo apavorado, todo agoniado, porque a minha história, eu comecei pregando na rua, então era aquela gritaria, cachorro correndo, os bêbados ali gritando, uma agitação. E ali naquela primeira vez que eu estava, que sensação diferente, porque eu estava numa igreja onde estava todo mundo em silêncio, todo mundo ouvindo aquilo que eu ia compartilhar, aquilo que eu ia pregar. Mas eu estava ali com a minha Bíblia na mão, não lembro quanto tempo durou aquele sermão, mas eu estava ali vivendo um começo. Não sabia como ia ser, o que Deus tinha preparado,
mas eu sabia que o primeiro dia tinha que chegar. Para ter uma liberdade, ficar à vontade em algo, precisava primeiro vencer esse primeiro dia. E aí a gente vai ter uma outra foto, qual que é? Põe aí o 4, vê se vai. Essa é a nossa festa de 2 anos. Há quase 1 ano atrás, a nossa igreja, comemorando 2 anos de algo que lá atrás, muito tempo atrás, a gente começou. O porquê que eu trouxe tudo isso? Porque a nossa vida é assim. Em tudo a gente precisa primeiro começar e depois entender que Deus vai melhorando a partir dos nossos passos que a gente vai dando. E vamos lá, irmão, o começo tudo é mais difícil. Pode tirar, tá de boa essa daí, pode deixar o fundo. Então, no começo tudo é mais difícil. Sabe, aquele cara que casou, casamento no começo é top, mas o começo é difícil, irmão. Às vezes você se pergunta, eu casei, o que aconteceu? O que eu fiz na minha vida? Eu vou matar, eu vou socar, tá tudo muito difícil, é complicado. A vida é assim, o começo é complicado. Uma história nova no emprego, uma história nova na faculdade, por exemplo. É uma rotina diferente, aquela dinâmica complicada, aquele negócio de, vou desistir, não dá pra mim, é muito pesado, a minha rotina é muito complicada. Mas depois que finaliza tudo, a gente até fica com saudade, às vezes, de encontrar a galera, de viver aquilo. Outra coisa que é muito difícil, pelo menos pra mim, autoescola. Irmão, quando eu comecei, e meu pai nunca deixou eu dirigir quando eu era mais novo. Então quando eu comecei era tudo muito difícil. Você tinha que ficar pensando, como é que engata pra frente, aí depois tem que pôr a segunda, e eu não posso soltar muito rápido a embreagem, senão o carro vai pular e vai morrer. E aí quando você lembrava de tudo isso, você saía a porta aberta, você esquecia de fechar. Era uma loucura. Você falava, não é possível, será que eu vou aprender? Mas o tempo passa. E hoje você veio pra cá de carro e você nem sabe como é que... Você só engatou, você só chegou. Porque a vida nossa é assim. O começo ele é muito difícil, ele é muito complicado, é muita pressão, é muita incerteza, é um ambiente muito desconhecido. Mas com o passar do tempo se torna algo comum, sim ou não? É assim ou não é? É assim, irmão. A gente precisa entender que o começo ele é muito difícil. Ele sempre vai ser muito difícil. E é no começo que a gente precisa o quê? Se posicionar. É no começo que a gente precisa o quê? Mostrar que acreditamos. É no começo que nós precisamos demonstrar a nossa fé. Depois que tudo aconteceu é fácil falar, eu sempre acreditei, eu sempre soube que ia dar certo. A questão é no começo, a gente dar esses passos. A gente precisa entender que só 2 coisas, irmãos, nascem grande na vida: monstro e filhote de elefante. É só isso. É só isso que nasce grande. O resto tudo é pequeno. É o começo. Um passo de cada vez. É um dia de cada vez. Então, em nome de Jesus, entenda que você precisa dar o primeiro passo. A primeira saída. Toda grande história teve o primeiro dia. Toda grande conquista teve a primeira vitória. Teve a primeira batalha. Nós não podemos desprezar os nossos pequenos, grandes começos. Para as pessoas de fora é pequeno, mas para nós que estamos começando, sabemos como é grande aquilo. Não podemos desprezar as nossas primeiras escolhas, as nossas primeiras renúncias, as nossas primeiras decisões. Não pode, irmão. Sabe por quê? Porque elas foram fundamentais para nos fazer chegar até onde estamos. Elas foram muito importantes para nos tornar quem nós somos hoje. Sem elas, nada seria como foi. Sem aquelas primeiras decisões lá de trás, não estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Em qualquer área da nossa vida. Em qualquer uma delas. Porque toda conquista, toda história de sucesso teve a primeira batalha. E nessa primeira batalha, muitas vezes ninguém estava lá para aplaudir. Ninguém estava lá para falar, é isso, eu acredito em você. Talvez nessa primeira batalha foi só você. Só você sabe como aquilo ali foi uma vitória. Como aquilo ali foi bênção de Deus. Foi ali que eu comecei. E só vai chegar a segunda, a terceira, a quarta, a conquista depois dessa primeira. Então essa primeira ela é muito importante para a gente entender. Mesmo que ninguém valorize, meu irmão, mesmo que ninguém valorize, minha irmã, você não pode menosprezar o seu pequeno, grande começo. Em nome de Jesus, coragem, comece. Talvez para pessoas do seu lado vai ser, nossa, é muito pouco, nossa, nada a ver, isso é seu começo. Glória a Deus, é o seu começo. Não despreze, não menospreze. Quantos conseguem entender o que eu estou falando aqui essa manhã, amém?
Já que você entende, então fala para o seu irmão, menos desculpa, começa a se movimentar, aleluia, fala para ele. Menos desculpa, precisamos começar a se mexer. Eu sei que talvez você pode estar pensando assim, pastor, quem dera fosse simples assim. Pastor, quem dera. Irmão, pior que é mais fácil do que a gente imagina. É mais fácil do que a gente imagina, irmão. Nós somos os maiores sabotadores dos planos de Deus para a nossa vida. Somos nós, os que mais sabotam, porque a gente não confia, porque a gente não inicia, a gente não dá os passos de mudança, a gente não dá o start. Posso te contar algo poderoso, irmão? O crente só precisa ter 2 preocupações na vida. Escutou? Quantas eu disse? 2. 2 preocupações na vida. E vamos ler junto aqui para você entender. Romanos 8, versículo 28. Na Nova Almeida atualizada. Vou até acompanhar com vocês no telão. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha aqui, o crente só precisa se preocupar com 2 coisas. Quais são elas, pastor? Amar a Deus e viver segundo o seu propósito. É 2 coisas: amar a Deus e viver segundo o seu propósito. Grave isso, tatua na barriga: amar a Deus e viver segundo o teu propósito. Pastor, mas eu entendi. Mas e quando entra os problemas? E quando entra os boletos? As dificuldades, os desentendimentos, os dias maus da jornada, as tempestades que se levantam, como que faz? Elas que se viram para cooperar para o meu bem, amém, irmãos? É isso que está escrito, elas que se viram. Porque todas as coisas vão cooperar a partir do momento que eu amar a Deus e viver segundo o seu propósito. Precisamos ter isso no nosso coração. Precisamos entender isso. Se você confia na Bíblia, confia na palavra de Deus, entenda, irmão, ame ao Senhor, viva segundo aquilo que Ele te chamou. E o texto diz todas. Eu estou falando todas, não são algumas. A sua Bíblia está escrito todas as coisas vão cooperar, meu irmão. O que você precisa entender hoje, em nome de Jesus, é confie no propósito do Senhor. Confie no projeto do Senhor, irmão. Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não perdeu o controle que você já não tem na mão faz tempo. Deus não está perdido. Confie, entenda, ame ao Senhor, viva segundo o propósito que Ele tem para você e saiba que todas as coisas vão precisar dar um jeito para se solucionar. Amém ou não amém? Glória a Deus. Talvez você encontre muitos questionamentos numa fala como essa. Muitos, e você se pergunta muitas coisas porque você quer entender muitas coisas. Entenda uma coisa, irmão: não espere Deus te entregar o mapa completo da jornada. Não é assim. Nunca foi assim e não vai ser com você dessa forma, irmão. Em Gênesis 12 você lembra da história de Abraão? Abraão sai da sua terra, do meio da tua parentela, do meio da sua zona de conforto e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, sai primeiro daí e no caminho eu te mostro o que vai acontecer. Primeiro, Abraão, você precisa dar esse primeiro passo, esse start. Sai daí. Sai daí, no caminho eu vou mostrando. Escuta uma coisa, irmão: você nunca vai conseguir entrar nos lugares que Deus quer te levar sem antes sair da onde Ele quer te tirar. Não existe, não tem como. Nunca entraremos aonde Deus tem para nós se antes não sairmos da onde Ele está falando saia. Não tem como mais viver dessa forma. Sabe, muitas vezes a gente precisa parar de procurar todas as respostas. A gente se torna pessoas que quer o quê? Não, eu quero saber tudo. Eu quero que Deus me fala tudo para eu começar a dar os meus primeiros passos na minha vida. Não, irmão, isso daí não é fé. É conforme nós vamos andando, Deus vai revelando. Conforme nós vamos fazendo, Deus vai melhorando. Eu primeiro começo e Deus melhora. Eu primeiro acredito e Deus vai ajustando, movimentando as coisas. É no meio do trajeto. Pare de querer entender todo o processo. Não é assim. Não tem. Talvez você é uma pessoa frustrada, amargurada, porque você não consegue dar passos de fé. E nós vamos ver na história de hoje isso. E você sempre está esperando descobrir tudo. Escuta uma coisa, meu irmão: Deus não precisa que você entenda tudo, porque a partir do momento que a gente entende tudo, a gente não precisa mais ter fé para crer. Então Ele não quer você entendendo, Ele quer você confiando. E confiar é entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e vivem segundo o seu propósito, amém? Todas as coisas vão cooperar.
Isso é confiar. Mesmo que eu não entendo, mesmo que eu não estou vendo, mesmo que eu não estou sentindo, mesmo que o pastor está falando, ele está animado, mas eu não estou arrepiado, eu não estou chorando, mas eu sei, Deus está trabalhando, Ele está cuidando. A gente precisa confiar e não ficar buscando entender as coisas. Fala aí para a pessoa do seu lado, isso que você está passando está cooperando para o seu bem. Confia no Senhor, meu irmão, mas fala com fé para ele acreditar, né, irmão? Isso aí está cooperando para o seu bem. Primeiro nós começamos, irmão, no caminho Deus melhora, amém? Amém. Então abre comigo aí sua Bíblia, vamos entrar no texto de hoje, 2 Reis, capítulo 4. Mesmo capítulo que a Carol pregou semana passada. Carol pregou sobre a mulher sunamita, não sei quantos ouviram ou estavam aqui. Hoje nós falaremos esse mesmo capítulo, só que o início, que é a história de uma viúva. Tenho certeza que tiraremos grandes lições desse texto. Encontrou aí? Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4, versículo 1. Vou estar lendo na nova tradução da linguagem de hoje. O texto diz assim: certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia muito dinheiro veio levar os meus 2 filhos para serem escravos, como pagamento da dívida. Até aqui, porque a gente vai versículo por versículo expondo, para a gente poder entrar nessa história, amém? Então aqui nós temos uma mulher que tinha alguns problemas para resolver. Ela tinha um BO aqui. Ela tinha perdido o marido, perdido o provedor, aquele cara que cuidava, e não satisfeito, tinha chegado agora os credores, os homens o qual aquele homem devia, e estavam pedindo os filhos. Por mais cruel que você possa pensar, que absurdo, entende, irmão? Isso fazia parte da lei mosaica. Isso fazia parte da lei de Moisés. Se um homem, se um pai, ele devia algo, quando ele morresse, a dívida era passada para o filho. O filho tinha que pagar. Se ele não tem condições de pagar, ele vai ser levado como escravo e ele vai trabalhar até saldar aquela dívida, até liquidar aquela pendência. Então era parte da lei isso aqui. Em resumo, então, ela tinha perdido o marido e agora ela estava prestes a perder os 2 filhos, porque provavelmente eles não tinham recurso e ele não tinha como estar pagando, ele teria que ser com o trabalho, ia ser com o labor deles. Sabe, eu não sei se você já passou por isso, mas o que aquela mulher estava passando é tipo, sabe aquele negócio? Quando você já acha que está no fundo do poço, você fala, não tem mais como nada piorar, não tem mais como nada dar certo. Aí vem a vida e te surpreende e fala, não, dá para piorar sim, dá para ficar um pouquinho pior. E é o que ela está passando. Então era esse cenário aqui que ela estava. Mas pelo menos tem um lado bom aqui nessa história. Talvez você fale, não, pastor, você está muito otimista. Como assim existe um lado bom nessa história? Qual era o lado bom? Ela conseguiu reconhecer que tinha um problema. Esse é o lado bom, irmão. Como assim, pastor? Ela reconheceu que tinha um problema. Claro, irmão, tem muita gente aqui que finge que não tem problema. Tem muita gente que não consegue reconhecer que tem um problema e vive achando que é super-herói. Todo mundo sabe que a pessoa tem um BO. Todo mundo sabe que ela está passando uma luta, uma dificuldade, um sofrimento, mas ela acha que ela está de boa. Vamos contextualizar? É o cara que tem bafo. Ele acha que tá bom. Todo mundo sabe que o bagulho tá osso. Tá osso, mas ele acha que ele tá bom. Ele não vê esse problema. Ele é orgulhoso para pedir ajuda. Ele não consegue se expor ali a sua vulnerabilidade. Então já é um outro problema que a pessoa tem. Sempre acha que está por cima. Sempre acha que está forte. Sabe, irmão? Reconhecer um problema já é um problema a menos. Você reconhecer que tem um problema a resolver já é um problema a menos. Quantos e quantos estão cegos não sabendo contra o que estão lutando? Como vão solucionar? Quantos e quantos? Essa viúva, ela tinha um problema. E agora, com aquilo que ela tem nas mãos, ela vai ter o quê? 2 opções. Quantas opções ela tem, irmão? Nossa, irmão, é muita gente para pouco barulho, irmão. Quantas opções aquela mulher tinha? 2 opções. O que são as 2 opções? A primeira é ela entrar no quarto, ficar se vitimizando, chorando, se lamentando, falando é culpa de Deus, é culpa daquele homem desprogramado, é isso, acabou com a minha vida, eu só vou murmurar, eu só vou reclamar, é isso, ó céus, ó vida, só que o mundo acaba em barranco para eu morrer aqui escorado e acabou. Ela tinha essa opção.
ou ela tinha uma outra. Ir atrás de quem resolve. Lembra do sermão da semana passada? Vai estar tudo ligado. Ir atrás de quem resolve o problema. A pergunta aqui, irmão: em quem você vai atrás no dia mau? Em quem você recorre quando o tempo fecha na sua vida? Quando os problemas chegam? Em quem você vai atrás? E veja bem, a resposta que você der revela em quem você confia. Em quem você corre? Quando pipoca? No seu pai, na sua mãe, no dinheiro, nos seus contatos. Você vai atrás daquele empréstimo com a agiota, misericórdia, tomara que ele só bata, não mate você, aleluia. E quem você vai atrás? Em quem você for, revela de fato em quem você confia. Em quem você vai no dia mau. Quando tudo começa a dar errado, Deus está falando, irmão, para pessoas precisam parar de colocar no Facebook, colocar as coisas no Instagram e começar a colocar como pauta de oração em casa. Precisa parar de começar a colocar na rede social para todo mundo ver e ficar o coitadinho. São pessoas que não vão ajudar nada. E começar a colocar no joelho, buscar o Senhor. Para de ficar compartilhando tudo com a vizinha do outro lado do muro e começa a falar com quem resolve, com quem soluciona o problema. Começa a levar essas pautas para o seu lugar secreto. É o que o Senhor está dizendo aqui. Irmãos, aquela mulher, ela tinha um problema, um problemão. E ela sabia que o único que poderia resolver era o Senhor através da vida daquele homem de Deus. Era o Senhor através daquele profeta daquela época. Não adiantava ela colocar esperança em outras coisas. Ela nos mostra que não adiantava colocar esperança em pessoas. Não era sobre isso. Ela sabia, a resposta vem do Senhor. É o Senhor quem vai permitir. Sabe Jó? Deus me deu, Deus tomou. Bendito é o nome do Senhor. Se pode mudar alguma coisa, é só o Senhor. Eu vou buscar Ele. Não adianta eu ficar aqui chorando, resmungando. Glória a Deus ou não, irmão? Então aquela mulher foi falar com Eliseu. Aquela mulher corre e vai falar com Eliseu. E olha outra coisa que a gente extrai só desse primeiro início aqui. Ela diz: meu marido, o teu servo, homem temente a Deus, ele está morto. E agora minha família precisa de ajuda. Sabe, irmão, em nome de Jesus eu quero declarar na sua vida que mesmo que você não esteja vivo para ver, mas os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos desfrutarão de sementes que você tem plantado hoje, meu irmão, de decisões que você tem tomado hoje, que eles venham colher em nome de Jesus, que eles venham viver e colher de frutos que você hoje tem semeado. Eles se lembrarão que em 2025 tinha um vô, em 2025 tinha uma avó, um pai, uma mãe que pagou um preço, que renunciou, que decidiu começar algo para que eles lá na frente desfrutem das sementes que você está plantando hoje. Em nome de Jesus, meu irmão, entenda isso. Aquilo que você começa hoje reflete na sua descendência no amanhã, reflete nas pessoas do amanhã. Entenda que primeiro alguém precisa começar e depois as coisas vão fluir, as coisas vão começar a acontecer. Aquele homem havia morrido, já era, partiu, mas a esposa, os filhos, eles estavam para desfrutar das sementes que aquele homem em vida tinha semeado. Por isso que aquela mulher chegou e falou: você conhece o meu marido, homem de Deus, homem temente ao Senhor, um homem comprometido, ele está morto, precisamos de ajuda. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, a nossa história não é sobre aquilo que nós estamos vivendo hoje, é sobre aquilo que nós estamos semeando no agora, irmão. O que você tem feito com as sementes? O que você tem feito? Não é sobre as lutas que nós estamos passando, mas é sobre como nós nos mostramos, como enfrentamos as lutas, como enfrentamos as adversidades. É sobre isso. É entender que cada renúncia na terra existe uma riqueza no céu, irmão. Cada decisão aqui, irmão, está ligada no céu, irmão. Dê os primeiros passos, igreja. Não desista, vale a pena ser fiel, meu irmão. Vale a pena ser fiel, minha irmã. Não desista, irmão. Evangelho não é sobre uma isenção de problema. Evangelho é sobre uma companhia, de estarmos juntos. Ele está conosco, irmão. Podemos descansar, adorar o Senhor em meio à dor, em meio ao dia mau, confiando que Ele está no controle, confiando que Ele é justo, fiel, soberano. Louvado é o nome do Senhor, amém? Então é isso que nós aprendemos aqui.
Continuando então, aquela mulher ela tem um problema. E quando você tem um problema, o que você quer? Ouvir uma solução. É isso ou não? Sim ou não? Queremos ouvir uma solução. Eu acredito que quando ela foi falar com Eliseu, ela estava esperando o quê? Tá bom, irmã, qual o Pix? Qual que é a dívida? Vamos lá, vamos saldar isso aqui. Vamos desenrolar, fica na paz, irmã. Vamos lá. Quanto que é o BO aí? Vai, vamos resolver isso aí. Da mesma forma que um dia o Senhor disse para Salomão, por amor ao seu pai, eu vou te dar esse boi, Salomão. Talvez ela foi ali falando, ó, pelo seu marido, vamos quitar isso aí e tomar jeito nessa vida. Mas o profeta, irmão, ele vai falar uma coisa aqui diferente. No versículo 2, olha o que Eliseu vai dizer. O que você tem em casa? Em outras palavras, o que Eliseu está dizendo aqui? Na rua, você recebe a direção. Mas o milagre, ele acontece no seu secreto. O que você tem na mão? Qual que é a matéria-prima que você já tem? O que você tem para o milagre acontecer? Ah, meu irmão, será que você está entendendo? O que você já tem para Deus fazer acontecer? Sabe, irmão, muitas vezes a gente está falando, Senhor, eu quero uma cadeira. O Senhor não vai fazer uma cadeira cair do céu, Ele vai fazer nascer uma árvore do seu lado. É uma árvore do seu lado, para você fazer a cadeira. É a gente ter essa ótica e entender as coisas, irmão. A resposta de Eliseu aqui para ela foi assim, ó, mulher, você acha que é pouco? Ela achava que era tão pouco aquilo que ela tinha, que ela diz aqui para Eliseu, eu não tenho nada, a não ser uma merreca, um jarro pequeno de azeite, respondeu aquela viúva. Eu não tenho nada. Como assim o que eu tenho em casa? Sabe aquele negócio? Se eu estou vindo pedir ajuda para você, você acha que se eu tivesse a solução, eu ia voltar? Você acha que eu não tenho lá? Você acha que eu estou te enganando? Eu não tenho nada. Irmão, o inimigo é desse jeito aqui que ele trabalha, irmão. É desse jeito, irmão. Ele quer colocar no nosso coração que aquilo que a gente tem é insignificante. Ele quer colocar no nosso coração que aquilo que a gente tem é muito pouco, não vale nada. Sempre ele nos leva a olhar o que é aquilo que nos falta, nunca aquilo que nos sobra. Sempre a gente olha e fala, não, eu não tenho isso. Ah, eu não tenho aquilo. Ah, isso aqui é muito pouco. Sabe, irmão, por que ele faz isso? Porque quando a gente está desmotivado, desgostoso, desacreditado com a nossa vida, nada anda. Nada anda, irmão. Tudo para. Parece que as coisas não rompem, as coisas não fluem. Se você está desgostoso, desmotivado, desacreditado, não adianta mexer com coisas, não dá certo. Terça-feira aqui no nosso esquema de casais, no Only One, foi lindo, nós tivemos uma dinâmica muito descontraída aqui, foi top, a gente conseguiu ver quantas coisas no relacionamento de alguns irmãos é tão normal, que ele nem valoriza. Em paralelo a outros, a gente olhava e falava, nossa, isso daí seria top, eu viver algo como isso. Porque sempre o inimigo nos mostra aquilo que nos falta, e a gente não consegue valorizar aquilo que a gente já tem, aquela parceria que a gente já tem. Sabe, irmão, a maioria das vezes a gente está infeliz, mas com a barriga cheia. Com a barriga cheia. Nós só conseguimos olhar para aquilo que nós não temos. Nós só conseguimos olhar para aquilo que nos falta. O inimigo sempre quer colocar em nós o quê? Você não tem como fazer isso. Você, se é louco, acorda para a vida. Você é filho do Zé e da Maria. Você cresceu na periferia. Aonde já se viu isso? Ele sempre vai fazer a gente olhar para as nossas limitações, irmão, para a gente nunca conseguir reconhecer e valorizar aquilo que nós já temos, aquilo que nós já possuímos, aquilo que nós já conquistamos na vida. Escuta, meu irmão, eu não sei o que você quer, mas eu te garanto, o que você precisa, você já tem. O que você precisa, você já tem. A matéria-prima do milagre que Deus quer fazer na sua vida, Ele já te deu. A questão é se você confia, se você olha para Ele, se você consegue entender que a partir disso, Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar o seu cenário. Porque, irmão, primeiro nós começamos e depois Deus melhora. O problema é que nós não damos passos. Não damos passos. No texto aquela viúva diz, eu não tenho nada, é pouco. Irmão, acabei de falar isso. A primeira resposta revela o coração. Como assim você não tem nada? Primeiro que o profeta não está perguntando quanto você tem, e sim o que você tem. Ele não quer saber se é muito ou é pouco azeite. Ele só perguntou o que você tem em casa. Não está falando de quantidade. E como assim? Ô viúva, você não tem nada? Sabe, irmão, posso te listar diversas coisas que essa mulher tinha. Essa mulher tinha uma casa. Essa mulher tinha 2 filhos. Essa mulher tinha saúde.
Essa mulher tinha muita fé para, em meio à adversidade, ir buscar o Senhor através da vida do profeta. Essa mulher tinha diversas coisas. Ela tinha uma vasilha com um pouco de azeite, mas existia azeite. Ela tinha uma vasilha, talvez se fosse vazia, mas ela tinha. Sabe, irmão, entenda uma coisa: pare de focar naquilo que te falta, naquilo que te carece. Comece a mudar o olhar para as coisas que te sobram, para as coisas que o Senhor já te deu, para aquilo que Ele já permitiu cair no seu colo. Não fique nesse desgosto, nessa apatia, nesse desânimo. Não deixe a comparação entrar, porque é pouco comparado com o outro, mas também tem outro que não tem nem esse pouco, e a gente só está olhando para as coisas que faltam. Era essa aqui a mulher, sabe, irmão? Mas vamos lá agora, vamos ser realistas e racionais. Na real, também uma vasilha com um pouco de azeite é pouco, sim ou não? Mas depende para quem. Depende para quem. Para quem é pouco? Porque quando foi que Deus precisou de muito para fazer algo extraordinário? Quando foi que Deus precisou de muito para fazer algo extraordinário? Muito pelo contrário, muitas vezes Deus prefere, ou Ele permite que as coisas diminuam, para que Ele venha e multiplique, para que Ele venha e opere a mudança. Como assim, pastor? Se o vinho não acaba naquele casamento lá em Caná da Galileia, irmão, nunca a gente ia saber que ele estava naquele casamento. Se o vinho não acaba, não haveria milagre. Se o vinho não acaba e Jesus sai da posição de um mero convidado para ser o convidado principal daquele lugar, as coisas não teriam acontecido. Entenda isso em nome de Jesus, meu irmão. Tem coisa que vem que não é para te derrubar, mas é para te fortalecer, é para aumentar a tua fé, é para te esticar. Nem tudo que vem é para te desanimar, meu irmão. Não pode ser assim. Deus nunca precisou de muito para fazer coisas extraordinárias, meu irmão. Deus nunca precisou de muito. Por isso que aquele profeta Eliseu, ele não pergunta para ela: quanto que você tem lá para eu ver se Deus consegue. Ele só pergunta para ela: o que você tem. Não é o quanto, mas é o que. O que você tem, mulher? Porque no fundo, irmão, não importa o que você tem, a quantidade que você tem. O que importa é se você coloca disponível e confia que o Senhor pode multiplicar. O Senhor pode operar. A questão não é o quanto temos, é se aquilo que temos está disponível para o Senhor. Se aquilo que temos não nos domina, se aquilo que temos não é o nosso Senhor, se aquilo que temos não é o nosso ídolo, é aí que está. Seja muito, seja pouco, não interessa. É do Senhor. Está disponível ao Senhor, porque, irmão, um cajado na mão de Moisés é só um cajado, mas na mão do Senhor foi capaz de abrir o mar. 5 pedras na mão daquele Davizinho, irmão, é 5 pedras, irmão, na mão do Senhor derruba gigantes. 5 pães e 2 peixes na lancheira de um moleque, é 5 pães e 2 peixes, não vai matar a fome de ninguém, mas na mão do Senhor alimenta uma multidão e sobra 12 cestos, irmão. Entenda isso. Quando foi que Deus precisou de muito para fazer coisas extraordinárias, igreja? A pergunta não é o quanto você tem, e sim na mão de quem você coloca, amém? Na mão de quem você coloca, em quem você confia, sabe? Um domingo como esse, o Senhor quer ajustar a nossa visão. Não basta a gente ter a melhor câmera, a Pro Max, se a nossa lente está embaçada, se a nossa lente está desfocada, não adianta. Um dia como esse, que em nome de Jesus escamas venham cair dos seus olhos, meu irmão. Que em nome de Jesus você comece a valorizar aquilo que você já tem. Que não seja tarde para você reconhecer as bênçãos que o Senhor te deu. Que não seja tarde para você reconhecer tudo aquilo que Ele já proporcionou para você, para sua família. Amém ou não amém? Que não seja tarde, irmão. Que não seja tarde, irmã. Escuta uma coisa, tem muita solução que Deus chama, que pessoas chamam de problema. Tem muita solução que vem e a pessoa olha e fala: vixe, é mais um problema chegando. Como assim, pastor? Você lembra de uma vez os discípulos estavam no mar e estava aquele mar revolto, aquela agitação, e aí do nada, trovão, pá, pá, no fundo, Jesus andando bem suave pelas águas. O que aqueles caras falam? É um fantasma, vamos morrer, não tem jeito. Escuta uma coisa, irmão, para um medroso, para um sem fé, até quando a solução está chegando, ele acha que é mais um problema vindo. Ele acha que é mais uma situação para ele resolver.
Entenda isso em nome de Jesus, meu irmão. Precisamos ter fé no Senhor. Quer ter outro episódio? Um dia Moisés falou para os caras, ó, vamos lá, junta 12 espias aí, vai lá na terra de Canaã, eu quero que vocês espiem aquela terra. 10 caras vão voltar e vão falar, a terra é top, mana, leite e mel. Aquela terra é embaçada mesmo, só que tem um detalhe, as frutas são muito boas, mas tem uns caras lá que é bravo, viu? Vamos deixar quieto, aborta a missão, deve ser aquele negócio, sabe como que o crente fala? Não é o tempo agora de Deus, então vamos esperar, e nunca esse tempo chega. Foi o que os caras falaram. Mas existia dois caras que eram mega positivos ali no meio dos 12. 2 caras, qual que é o nome desses caras, vocês lembram? Josué e Caleb, amém. Alguém lembra do nome dos 10 caras? Claro que não, irmão. Por quê? Porque só entra para a história homens que são movidos por fé, pessoas que são movidas por fé. Pessoas que não se movimentam, não acreditam, irmão, não participam de uma história. Entenda a responsabilidade que nós temos de confiar no Senhor, de entregar as coisas no Senhor. Que em nome de Jesus os seus olhos espirituais venham se abrir em uma manhã como essa. Que você comece a valorizar aquilo que você já tem, meu irmão. Comece a valorizar as palavras que você já recebeu. Valorize o chamado que o Senhor já te entregou. Eu sei que você está aqui, meu irmão. Eu declaro que você vai ver e viver coisas de uma forma como você nunca experimentou antes nos próximos dias. Que você venha receber graça, que você venha receber unção de resolução de problemas, meu irmão. Que mesmo sem ver, você venha crer e confiar que Ele está fazendo. Mesmo sem sentir, você venha avançar e confiar que Ele está no controle. Que em nome de Jesus essa semana problemas venham ser sanados, situações desconfortáveis, dificuldades venham ser superadas, meu irmão. Eu não sei qual a listinha que você tem de coisas a fazer, mas que essa semana você comece a riscar elas, comece a resolver os problemas, porque primeiro você começa e depois no caminho Deus melhora, amém? É assim, as coisas de Deus é assim, irmão. Então, para quebrar um pouco o gelo, fala para o seu irmão, eu vejo você voltando para a academia. Aleluia, aleluia. Pô, pastor, aí precisa de muita fé, né? Misericórdia. Vamos continuar, versículo 3. Irmão, eu precisava de uns 3 assim, ó, ardendo, igual eu tô aqui, irmão, que nós vai derrubar tudo hoje, irmão. Preciso de uns 3 com fé. Versículo 3, Eliseu vai dizer: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Nesse versículo 3, irmão, a gente tem 3 coisas que a gente não gosta. Pedir emprestado e vizinho. 3 coisas, irmão. Entenda uma coisa, aqui tem algo poderoso. O Senhor está falando através do profeta para aquela viúva. O seu milagre vai ser colaborativo. Colaborativo. E eu te pergunta, irmão, se o milagre que você quer depender do seu relacionamento com seus vizinhos, ele acontece? E aí, irmão, quantas vasilhas você conseguiria naquela rua? Quantas vasilhas você conseguiria naquele condomínio, naquele bairro? Se o seu milagre depender da sua vizinhança, quantas vasilhas você conseguiria? Entenda que para se viver milagre, irmão, precisamos dar passos em direção à humildade. A humildade, buscar vasilha vazia naquela vizinhança, estava mostrando que não era o marido dela só que era uma bênção. Não era somente o marido dela que era homem de Deus, mas ela também era uma mulher sábia. Era uma mulher que se relacionava bem ali. Era uma mulher que tinha contatos, bom relacionamento. Não era a mulher da carteirada. Não, é que eu sou a mulher do homem. Não, é que eu sou a esposa do chefe. Não, eu sou o marido da 4ª pessoa da Trindade. Não é assim. Não é sobre carteirada. Eliseu diz, vá na sua vizinhança, pegue vasilhas. Em outras palavras, mostre que você também é benquista. Mostre que você é uma pessoa de exemplo. Reflete um pouco aí, meu irmão. Se Deus falasse para você, volte nos seus antigos empregos. O milagre que você quer, volte na sua antiga igreja. Volta com seus antigos líderes e peça vasilhas emprestadas. Será que você receberia o seu milagre? Será que o seu milagre ia chegar? Quantas vasilhas você ia chegar? Porque como eu sempre falo, irmão, muito melhor do que entrar bem em lugares é sair deles. Muita gente não entende isso. Precisamos aprender a fechar ciclos, honrar alianças.
Sempre deixar portas abertas. Sair sempre pela porta da frente. Porque o mundo não tira, o mundo capota. A gente não sabe o dia que a gente vai precisar de uma vasilha emprestada. Reflete aí. Reflete aí, meu irmão. Até os mais avivados não conseguem glorificar, né? Vou aproveitar e pesar um pouquinho mais. Imagina se Deus disser assim: o milagre que você quer, eu quero que você vai pedir vasilha emprestada para aqueles que um dia você já emprestou, para aquelas pessoas que um dia você já ajudou. Ou seja, hoje você vai colher aquilo que você semeou lá atrás. Será que somos pessoas generosas? Será que somos pessoas que conseguimos ajudar pessoas? Ou sempre eu estou sofrendo, não me pede nada não, quem precisa receber sou eu? Será que somos ser fiéis no pouco? Será que sabemos honrar no pouco, irmão? Será que somos daqueles que mesmo na dificuldade sabemos ser generosos? Fique com essas meditações. Talvez em meio a essas respostas você vai identificar o porquê que o romper ainda não chegou, o milagre ainda não chegou. Na terça-feira aqui com os casais foi pancada demais, irmão. Talvez hoje o Senhor te chama também, como igreja, para você resolver pendências do seu passado. Pendências lá de trás. Fechar as pontas soltas. Fechar os BO, eliminar as brechas. É resolver as coisas lá de trás. Consertar as coisas mal resolvidas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Continuando o versículo 4. Versículo 4. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. O detalhe aqui que você precisa prestar atenção é o que? Entre em casa, feche a porta. Lembra da semana passada, a Carol pregando? Isso significa intimidade. Intimidade. Tem coisas, irmão, que você não viu porque a porta está aberta. Um monte de gente entra, um monte de gente opina, um monte de gente dá opinião que não é construtiva, porque não está construindo nada, mas você está com a porta aberta. É muita falação de fora, você não consegue confiar dentro. Então o Senhor diz, o profeta diz: entre, mas fecha a porta. Você vai pegar as vasilhas emprestadas, Zé Povinho vai ficar tudo curioso, mas eles não entram. Você fecha a porta. É você e os seus filhos. Intimidade. É você e a sua casa. Como assim, pastor? Entende, irmão? Nem todos aqueles que emprestam vasilhas, vou contextualizar para você, nem todos aqueles que falam tamo junto, é nós, conta comigo, tem maturidade para ver o milagre pipocando na sua vida. Nem todos que falam eu torço por você, ou eu oro por você, nem todos estão preparados para ver o milagre acontecer na sua vida. Nem todos. Entenda isso, meu irmão. Nem todos estão preparados para ver a sua vitória. Milagre é algo que acontece primeiro no campo da intimidade. É no relacionamento. Primeiro dentro, depois acontece fora. Isso acontece com a gente. A nossa conversão. Primeiro dentro, depois fora. As coisas de Deus assim. Não espere acontecer no âmbito exterior, quando o interior está uma bagunça. Você lembra de Jesus? Jesus colando lá na casa de Jairo? Ele chega lá, está todo mundo chorando. Ah, a menina morreu, pá. Ele já chega e fala: todo mundo cai fora. Todo mundo cai fora. Na casa só vai ficar eu, Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da menina. Todo mundo sai fora. Por quê? Nem todo mundo está preparado para celebrar aquilo que Deus vai fazer, irmão. Nem todo mundo está preparado para ver aquilo que o Senhor quer fazer. Feche a porta e cuidado com as amizades. Eu não sei para que eu estou falando. Feche a porta e cuidado com os coleguinhas. Cuidado com as pessoas que dizem ser gente boa. Posso ouvir um amém? Amém. Versículo 5. Já vamos ler o 6 junto. Então a mulher foi para casa com seus filhos, fechou a porta, pegou um pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos vinham trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Escuta uma coisa, irmão. Encher a segunda vasilha depois que a primeira já encheu é fácil. Trazer a terceira vasilha depois que já tem duas cheias com aquela merreca de azeite é muito fácil. O que eu quero dizer para você?
Precisa ter muita fé para você ir lá e começar a pedir para a vizinhança um monte de vasilha vazia e ficar enfileirando uma a uma, acreditando, Deus vai encher, Deus vai encher, Deus vai fazer, eu não sei como, Deus vai operar. Precisa ter muita fé, irmão. É muita fé, irmão. Encher vasilha, encher a segunda para frente, já ficou fácil, porque o milagre já aconteceu. Ela não tinha nem para uma, quando ela encheu a segunda já ficou fácil. A questão é ir chegar até essa. E o primeiro passo. E o começar. Sabe o que essa mulher aqui ela está fazendo, irmão? Ela está preparando o ambiente do milagre dela. Ela está preparando o ambiente, irmão. O que eu vou falar aqui agora não é para todo mundo. É para aqueles que são ousados em fé, irmão. Ontem eu estava numa palestra o dia todo. Como Deus me esticou para viver de uma forma diferente. Sabe, irmão, o que aquela mulher está fazendo, ela está preparando o milagre dela para chegar. Como assim? Eu quero te desafiar. Eu desafio aqueles que são mais ousados em fé a você preparar o ambiente do seu milagre. Como assim, pastor? O que é isso? É você já comprar uma caneta nova para assinar o documento. É você já comprar a caneta que vai assinar o financiamento, a venda, o contrato dessa semana. É em fé. Sabe, às vezes você está com aquela dificuldade de gerar. É você ir lá e comprar a primeira roupinha e guardar na gaveta e falar, Senhor, hoje os meus olhos não estão vendo, mas eu creio, isso já é uma realidade. Eu já estou preparando esse cenário, isso vai acontecer, Senhor. Os meus olhos vão ver. É isso que aquela mulher está fazendo. Ela não tinha nada, mas ela estava pedindo vasilha. Ela estava pegando, acreditando que o Senhor ia fazer. Ela estava preparando aquele ambiente. Sabe, a próxima vez que você for numa livraria comprar uma Bíblia, a próxima vez que você for aqui na igreja comprar uma camiseta, já compra duas. Já compra duas. Por quê? Não é que o meu cônjuge, não é que o meu filho está desviado, não. Ele está escrevendo o testemunho dele lá fora. Em breve ele vai voltar, ele vai estar aqui, glorificando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor. Eu já estou preparando para o dia que as coisas vão acontecer. Sabe, irmão, isso é se mover em fé. Eu não sei se você tem fé para declarar isso para o seu irmão, mas fala para ele, prepare as vasilhas, prepare o ambiente, comece a enfileirar as coisas, comece a acreditar no milagre. Sabe por quê, irmão? Porque primeiro nós começamos, e aí Deus vem e melhora as coisas, Ele vem e opera as coisas. É assim que Ele trabalha, é assim, irmão. Ela precisava começar, ela precisava ir lá e buscar. Ela precisava dar o primeiro passo. Bendito é o nome do Senhor, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Entenda isso. Quero concluir com você, mas já fica de pé, irmão, para a gente terminar junto essa história. Sabe, irmão, o Senhor está aqui, irmão. És bem-vindo, Senhor, Espírito Santo de Deus. Tu tens liberdade em nosso meio. Irmão, hoje é um domingo de fé, irmão. É um domingo de milagre. Veja, entenda uma coisa, aquele azeite, antes da gente ler o versículo 7, aquele azeite ele não acabou, ele apenas parou. Parou quando, pastor? Assim que as vasilhas esgotaram. Entenda que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, é um Deus grandioso, é um Deus capaz. Ele nos mostra num texto como esse, que Ele não coloca limite na bênção, enquanto houver fé. Enquanto houver um coração inclinado para o mover, para o sobrenatural, assim como nós adoramos em Yahvé, né? Se clamarmos, se buscarmos, Ele vem e se manifesta. Se o nosso coração está desejoso, as coisas vêm e acontecem, irmão, porque sempre haverá poder para acontecer, sempre haverá uma história para ser mudada, se tivermos fé. Olha o versículo 7. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse, venda o azeite, pague todas as suas dívidas, ainda vai sobrar uma grana para você e os seus filhos viver a vida. Entenda uma coisa, irmão, Eliseu está dizendo, o milagre não é para você ostentar com luxo. O milagre não é para você esfregar na cara dos vizinhos que não te emprestaram vasilha. O milagre não é para você postar lá, tô estourada, e colocar a trilha sonora do Sabor de Mel. Não é sobre isso. Não é assim que as coisas acontecem. Eliseu está dizendo, o milagre é para você vender, pagar as dívidas e tomar rumo na sua vida. Cuide dos seus filhos, ajuste essa situação. Sabe o que Eliseu ali está falando para essa mulher, irmão? Eliseu está dizendo, o seu marido morreu com dívida.
O seu marido morreu com pendências. Mas hoje a história da sua família não vai ser mais essa. Hoje esse azeite vai mudar a história da sua família. Essa decisão que você teve vai mudar a história. Os seus filhos não vão passar por isso. Os seus netos não precisam mais passar por isso. Porque agora esse azeite vai suprir tudo. E vocês vão poder viver. Eliseu está dizendo, esse azeite marca um novo início da sua família. É uma nova história. Você acreditou lá atrás. Você deu os passos lá atrás. Sabe, irmão? Eu não sei o que vem acontecendo na sua vida, meu irmão. Eu não sei o que vem acontecendo na sua família. Mas hoje eu declaro em nome de Jesus, irmão, o tempo do divórcio acabou, meu irmão. Não interessa que a sua avó já divorciou, os seus pais se divorciaram. Em nome de Jesus, meu irmão, eu declaro, isso não vai acontecer na sua vida. Eu creio, irmão, o tempo dessa doença chegou ao fim. Não interessa que ela vem da avó, ela vem do pai, ela vem em você, e você já vê até isso nas suas filhas. Acaba hoje, seja curado em nome de Jesus. Que hoje venha acabar. Que a partir de hoje, a partir de atitudes de fé, você venha viver uma nova história, um novo recomeço no Senhor, meu irmão. Chega de atrasos, chega de retrocessos, chega de confusão. A partir de hoje chegou o tempo, meu irmão, de vivermos como essa viúva. Bênçãos hereditárias. Aquilo que um dia aconteceu lá atrás não nos define mais. Aquela dor do passado, não estamos mais lá. Aquele homem lá de trás, não somos mais ele. Aquela dívida de lá de trás não me corresponde mais. Eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher, eu sou um novo crente, eu sou novo no Senhor. Aleluia, aleluia, irmão, aleluia. Você recebe isso em nome de Jesus? Então, para a gente fechar, escute. Deus só encheu aquelas vasilhas porque elas estavam vazias. Foi só por isso, irmão. Não existe você encher algo que está cheio. Não existe, irmão. Deus só encheu porque estava vazia. Talvez você não consegue se encher em fé. Talvez um culto como esse você não consegue se encher de convicção, de temor, de paixão pela palavra. Sabe por quê? Porque você está cheio das sugestões do diabo. Você está cheio das coisas do Satanás, cheio dos desejos dessa terra, cheio dos prazeres desse mundo. Um coração amargurado, um coração machucado, um coração cheio de dor, de rancor, de desejo de vingança. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Existe poder no vazio. Existe poder no vazio. Talvez numa manhã como essa, o Senhor está chamando você. Se esvazia. Abre hoje o coração. Libera o que tem que perdoar. Resolve as coisas. Dá o primeiro passo para Ele vir e completar a obra. Talvez numa manhã como essa você veio para escutar isso. Resolva as coisas. Existe poder no vazio, irmão. Não tem como Deus te encher, não tem como Deus operar se você está preso, cheio de coisa errada. O azeite na Bíblia, ele é representado muitas vezes pela presença, pelo Espírito Santo. Sabe, irmão, às vezes você está aqui e o seu desejo é: eu quero que o Espírito Santo habite dentro de mim. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Saiba, irmão, algumas coisas então vai precisar sair. Para ele entrar, algumas coisas tem que sair. Não tem como ele entrar nessa bagunça. Não tem como ele entrar nessa desordem, nessa situação disfuncional, tudo errado. Se você quer viver o certo, corra pelo certo, minha irmã. Corra pelo certo, meu irmão. Primeiro comece, primeiro dê passos, e Deus vem e melhora. Sabe, irmão, existe um azeite novo, meu irmão. Existe uma unção fresca essa manhã, meu irmão. Entenda que a medida de Deus, ela não é exata. A medida de Deus não é exata. A medida dele, irmão, a medida dele é sacudida, recalcada, transbordante. Foi assim com aquela mulher. E repare, a história daquela mulher começa com uma mulher que não tinha azeite, e a história dela termina com ela sobrando azeite. Eu declaro para encerrar na sua vida, meu irmão, aquilo que você começou nesse ano de 2025 faltando,
que você venha terminar sobrando para a glória de Deus, que você venha chegar em dezembro sobrando, meu irmão. Aquela mulher, ela começa a história como uma viúva endividada, uma viúva problemática, mas prestes a perder os filhos. Mas essa mesma história, ela termina com aquela mulher se tornando a empresária do azeite, a mulher cheia do azeite. Pastor, o que é isso? Primeiro nós começamos, depois Deus melhora. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor, glória a Deus. Aplauda Ele.